participamos do primeiro encontro de casais da paróquia e não participamos da ereção da paróquia, porque mesmo que a gente já morando no bairro, ainda não estávamos ligados a missas, a desenvolvimento das atividades paroquiais na paróquia. Então, a nossa história na paróquia data do nosso convite para o SCC, que foi feito por um colega de trabalho, por um casal colega de trabalho, e eu nem estava pensando em aceitar, mas Lia, que vai dizer depois, foi quem ficou mais interessada e nós começamos a participar da paróquia através da nossa participação do SCC. Espantosamente, Josué não se animou muito com a ideia, mas espantosamente também eu me animei, porque ele, eu esperava que ele que até me fizesse o convite, mas eu, quando ouvi, me interessei e obviamente que ele era uma rejeição, mas ele achava que já tinha participou de seminário, uns anos, 13 anos, e achava que por hora ainda não participar desses grupos, sendo da igreja, obviamente que ele não tinha abandonado a igreja, claro, não se trata disso. Mas a coisa se deu dessa forma. Mas até que chegamos a um consenso, ele aceitou e nós dois fizemos o encontro de casais com Cristo. Eu era um ex-seminarista à deriva. Eu deixei o seminário no ano em que começou o Concílio Vaticano II e fiquei apenas assistindo a missa de domingo, e Lia, mesmo sendo ex-aluna do colégio de freira, ela nem sempre me acompanhava, nós éramos católicos relapsos. Mas o chamado de Deus através do encontro de casais nos fez engajar na paróquia primeiramente como membros de equipes de trabalho no SCC, e depois participamos também das pastorais, sobretudo a pastoral da família, a pastoral familiar. E esse caminho espiritual que Deus nos traçou fez com que nós fizéssemos da nossa paróquia, que é o lugar do cristão na igreja, né? Nós pertencemos à igreja através da paróquia, e na realidade foi isso que aconteceu conosco. A partir daí, nós começamos uma caminhada espiritual que Deus vem nos conduzindo, e essa caminhada nós acreditamos em grande parte ao local que Deus escolheu para nós viver e participar da paróquia de Santo Afonso. Neste momento, a gente quer finalizar desejando que Deus continue a derramar suas bênçãos sobre a nossa paróquia, para que ela seja fiel à sua vocação, isto é, propagar o Evangelho, propagar e viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Faço minhas as palavras de Josué, que dizem muito bem do que deve ser uma paróquia. Eu faço parte da história da paróquia de Santo Afonso. As primeiras missas a ser celebradas aqui na nossa área pastoral, era aqui na minha rua, Rua dos Manacais, número 15. Padre Pio, como eu já conheci de Popilândia, que eu morei lá, comecei a ensinar catequese lá, aí ele nos procurou para começar a celebrar a missa aqui no conjunto. E depois dessas primeiras missas aqui, foi celebrado em outras casas depois foi no Conselho Comunitário, onde houve a primeira Eucaristia da primeira turma de catequese aqui da nossa paróquia. Foi no Conselho Comunitário.
Aí depois foram celebradas a missa também no Colégio Floriano, enquanto era construída a nossa igreja. E a nossa igreja foi construída com muito sacrifício, mas e uma curiosidade é que o pedreiro e o servente eram evangélicos, mas construíram com muito amor a nossa querida paróquia, nossa querida igreja, né? No caso. E o nome do padroeiro foi escolhido 3 nomes de santos: Santo Afonso, São Geraldo e outro que eu não estou lembrada agora na hora. Aí foi escolhido Santo Afonso, né? E até hoje é o nosso padroeiro querido e amado. Queridos amigos paroquianos e irmãos em Cristo, vamos falar um pouco da nossa paróquia nos seus primeiros anos de existência. Somos dos primeiros habitantes desta querida comunidade de Mirassol. Aos poucos, as pessoas foram se conhecendo e se organizando. Inclusive a parte religiosa, que recebia orientação pastoral e espiritual do Padre Pio, da Congregação dos Redentoristas. As missas começaram a ser celebradas em algumas casas da comunidade, como também na sede do Conselho Comunitário. E mais adiante, no Colégio Floriano Cavalcante. A partir daí, o povo de Deus foi se organizando com o objetivo de construir um templo para Deus, para o nosso Deus. Começaram vários tipos de campanha com a finalidade de angariar recursos para a construção da igreja, que hoje, após passados algumas reformas, a Igreja Matriz de Santo Afonso. É a Igreja Matriz de Santo Afonso. O bispo designou o padre Francisco Canindé Palhano, hoje bispo de Petrolina, para preparar a área pastoral para se tornar paróquia. Quando tudo já estava organizado, foi nomeado em 1983 o padre Penha como o primeiro pároco da Igreja de Santo Afonso. Em 1987, tivemos a grande alegria com a nomeação do padre Canindé, hoje, João Francisco Canindé, para ser o nosso pároco. Isto nos encheu de grande emoção e contentamento, pois ele já era nosso dirigente espiritual desde 1979, quando fizemos o primeiro ECC, promovido pelas paróquias da Catedral e Santa Terezinha. E por isso conhecíamos o seu amor e zelo pela igreja. Chegando aqui, o padre Canindé criou novas pastorais e implantou o ECC. Foi um período de grande desenvolvimento pastoral e espiritual. Nesta época, já fazíamos parte da equipe de liturgia e canto. E por ocasião da implantação do ECC da nossa paróquia, começamos a atuar no chão paroquial. Para nós sempre foi uma grande alegria nos colocarmos disponíveis ao chamado de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis pelos quais já passamos. Luciano sempre diz: tudo que fizermos pela Igreja de Jesus Cristo é sempre muito pouco pelo que Ele tem feito por nós. Em agosto de 1988, fomos convidados a participar do primeiro SEGME da nossa arquidiocese, promovido pelas paróquias da Catedral e Santa Terezinha. E lá fomos nós. Fizemos a primeira palestra e coordenamos o círculo dos primeiros 10 jovens que foram encaminhados pela nossa paróquia para fazer esse SEGME primeiro da Igreja de Santa Terezinha. Assim, meus irmãos, vimos nascer a nossa comunidade de Mirassol. Vimos nascer a nossa querida paróquia de Santo Afonso. Vimos nascer o ECC na nossa diocese e também o SEGME, como também na nossa paróquia. Então, viva a paróquia de Santo Afonso!
nos seus 39 anos de criação. Estamos aqui na Igreja de Santo Afonso, a Igreja Matriz. Que bom falar do começo da nossa igreja. Eu moro aqui em Mirassol há 45 anos. Quando cheguei aqui, não havia igreja, mas já havia os serviços da igreja. Com o Padre Pio, já existia catequese, já existia as missas que eram celebradas nas casas, no conselho comunitário, quando não tinha eventos no conselho, ele celebrava nas casas. Quando foi construído o Floriano Cavalcante, a escola estadual daqui de Mirassol, aí as missas passou a ser no colégio, ali no pátio do colégio. E antes da escola Floriano Cavalcante, a catequese, as aulas de catequese eram feitas na casa de socorro, na sala dela. Ela reunia as crianças da comunidade e uma vez por semana ela dava aula e acontecia a catequese uma vez por ano, com o Padre Pio. E na inauguração dessa igreja, eu tive a honra de participar da primeira pedra, veio o bispo, Dom Nivaldo, não tinha coral aqui, a gente chamava coral, aí foi convidado o coral de Potilândia para vir cantar, animar, foi muito bonito, muito bom. E a construção da igreja, né? A igreja do começo, que hoje já está mais linda ainda. E nós trabalhamos muito, a gente andava nas casas pedindo tijolo, pedindo telha. Tinha 2 senhores moradores daqui, era Isidoro e seu Manuel. Nos domingos, depois da missa, eles saíam de casa em casa perguntando quem queria doar 1 metro, na época era mosaico, para o piso da igreja, a igrejinha, né? A igreja de Santo Afonso. E assim foi construída a nossa igreja. Muito trabalho, mas participação de todos. Com a inauguração da igreja, quem foi o primeiro pároco foi Monsenhor Penha. E os trabalhos continuaram. Uma coisa que me chamou muita atenção, que me marcou muito, na época eu fazia faculdade, já tinha 2 filhos e trabalhava, mas acompanhava, ajudava o serviço. E Monsenhor Penha me convidou para eu ser coordenadora da Pastoral da Saúde. E eu respondi para ele assim: Monsenhor, eu não tenho tempo. A resposta dele ainda hoje está no meu coração. Ele olhou para mim e disse assim: Ivete, eu confio nas pessoas que não têm tempo. E eu aceitei. Desde hoje, até hoje, estou aqui dentro servindo, amo servir a igreja. E convido a todos para servir também a nossa igreja, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Parabenizo a paróquia pelos seus 39 anos de caminhada, de conversão, de serviço, de louvor, de palestra, de adorações. Que coisa linda ser igreja, sejamos igrejas. Participemos do serviço da igreja. Amém. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É uma felicidade celebrar os 39 anos de criação da nossa paróquia, da paróquia de Santo Afonso Maria de Ligório, da qual eu também faço parte dessa história. Não dos 39 por completo, mas foi nela que iniciei meus trabalhos vocacionais de modo muito especial através do serviço ao altar, como coroinha, como acólito, através da pastoral da comunicação, como também da pastoral vocacional. E também foi nela que recebi o meu primeiro emprego, fui auxiliar da secretaria paroquial. De fato, a nossa paróquia se faz como um lugar de encontro, um lugar de fraternidade, um lugar da vivência do amor e da felicidade que vem de Deus. Que Deus, por intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório, continue a nos favorecer, a nos abençoar, a nos fortalecer no anúncio do seu Santo Evangelho, na vivência da sua Santa Palavra, nos dando a graça do ano que vem celebrarmos os 40 anos da ereção canônica
da nossa querida e amada comunidade paroquial. Parabéns ao nosso pároco, o Padre Matias, ao nosso vigário, o Padre Antônio, aos diáconos, a todos os agentes e pastorais e movimentos e serviços que fazem esta paróquia. Sejamos sempre agraciados com a bênção de Deus, por intercessão do nosso glorioso padroeiro, Santo Afonso Maria de Ligório. Como já disse, me alegro bastante em fazer parte desta história e partilhar esta felicidade, este carinho e esse gesto de fraternidade e esperança de estarmos juntos celebrando uma data tão importante. Felicidades a todos!